Bitcoin entrando numa região que pode definir os próximos dias ou até mesmo semanas daqui para frente. Na minha visão, existem apenas duas possibilidades que podem acontecer no preço nos próximos dias que vai também definir as próximas movimentações do gráfico. A primeira possibilidade é a gente rompe essa resistência que a gente está batendo e assume mais uma vez, pela primeira vez desde o rompimento aqui em junho, uma nova tendência de alta no gráfico diário, porque a gente vai romper esse último topo. Ou a segunda opção que a gente tem é esse respiro foi apenas mais um dos respiros de alta que a gente teve para continuar a nossa queda e, consequentemente, mais uma vez, renovando mínimas aqui para o Bitcoin. E na minha visão, não só renovando mínimas, como também formando o fundo cíclico de bear market. Enfim, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas duas possibilidades e qual delas eu acredito ser mais provável de acontecer. Bom, Bitcoin hoje em 65.770 dólares. Eu sou o Logan, caso você não me conheça. E caso você já conheça e está acompanhando os vídeos deste canal, muito provavelmente você já deve saber que eu não acredito que essa região que a gente fez aqui do 58 é região de fundo máximo cíclico. Porém, entretanto, todavia, a gente vem longado no Bitcoin desde os 58 mil dólares aqui. Assim como eu postei dia 30 de maio, né? Dia 30 de julho eu postei aqui para vocês. Estou bullish no BTC a curto prazo, RSI mostrando divergência bullish no diário. Espero uma correção pelo menos até os 60 mil dólares e potencialmente até os 70 mil dólares. Por isso abri um long que vocês podem ver aqui em trades. E vendo essa análise, ó, o Bitcoin estava aqui em 58 mil dólares. Então, desde aquela análise, a gente está aproximadamente 15, 14, né? Chegou a 14 e hoje está 12% positivo, perdão. Mas eu realizei praticamente toda a minha parte da operação aqui, ó, no 65, no máximo 65, nessa região dos 64 mil dólares, eu já estava pulando fora do mercado. Por quê? Porque eu acredito que a gente vai parar daqui, vai ter uma nova reversão, bom, uma reversão a curto prazo, né? Mas dá continuidade à tendência de queda que a gente vem tendo? Não, justamente porque era um bom lucro, né? Se você comprou em 58, você fez mais de 10%. Isso se você estava spot, que não era o meu caso, eu estava alavancado a 5x. Então você imagina, é um baita lucro. Inclusive, se você quiser pegar os próximos trades iguais a esse que eu mando literalmente até quanto por cento do capital eu tô entrando, considere fazer parte da nossa comunidade Bravos. É totalmente gratuita, ainda é totalmente gratuita e está entregando muitos resultados lá pro pessoal que tá dentro. Enfim, clica no primeiro link aí da descrição caso você tenha interesse e fala comigo. Mas vamos lá, quais são as duas opções que eu acredito que podem acontecer nesses próximos dias? Primeiro eu vou abordar o rompimento que a gente tem. Seguinte, pessoal, no gráfico diário, na verdade eu vou subir um pouco e a gente vai descendo. Vamos lá, no gráfico mensal, o que a gente tem no gráfico mensal? Primeiramente, a gente vinha de uma tendência de alta aqui desde 2023, né? Por quê? Porque a gente vinha fazendo topos e fundos ascendentes, mas principalmente, né, fundos acima de fundos anteriores. A gente consegue ver, ó, que todo fundo que a gente fez foi acima do último fundo. A partir do momento que a gente perde esse fundo, que foi a região dos 73 mil dólares. A partir do momento que a gente perde o último fundo que deu origem ao topo válido, a gente reverte a tendência, né? Então muda de tendência. A partir de agora, a gente tem uma tendência de baixa. Por quê? Porque a gente vem fazendo topos e fundos cada vez menores. Topos e fundos cada vez menores, até mais uma vez a gente reverter o último topo válido, que hoje no gráfico mensal estaria na casa dos 82 mil dólares. Então a gente rompe os 82 mil dólares, tenta fechar gráficos acima para tentar reverter uma tendência. Descendo um pouco mais o gráfico aqui no gráfico semanal, o que a gente tem? A mesma coisa, né? A gente tem uma tendência de baixa. Qual é o último topo no gráfico semanal? Qual foi o fundo que a gente fez? Bom, tecnicamente o fundo menor de todos foi esse daqui, né? Mas a gente consideraria esse último fundo, pra ser sincero, né? A gente pode considerar toda uma região. Lembra que fundo não vai ser um único traço que você vai colocar aqui, ó, ponto, esse é o fundo. Não, vai ser uma região de liquidez. Mas como a gente tem esse foi o topo que deu origem a esse fundo daqui, a gente tem esse último topo válido. Então, no gráfico semanal, para a gente assumir uma tendência de alta, também está na casa dos 82 mil dólares. A gente tem que romper os 82 mil dólares e se permanecer acima para virar uma tendência de alta. Então, por enquanto, estamos ainda em tendência de baixa. No diário, o que a gente tem no diário? No diário, a gente tem a mesma coisa ainda também,
mas a gente vai mudar isso se acontecer essa primeira opção, o que? A gente fizer esse rompimento, porque diferente do semanal que está aqui nos 82, o último topo válido, o último topo válido no diário está aqui, ó, nessa região. Esse foi o nosso último topo. A gente poderia considerar o mais acima? Poderia também, mas o primeiro que a gente tem é essa da região dos 67 mil dólares. Por quê? Porque a partir do momento que a gente corrige e na primeira região que a gente tenta voltar, a gente retrai em Fibonacci, perceba, ó, a gente atingiu retração de Fibonacci 0,38, então isso validou que é um topo, é uma região de topo, né? E, bom, atualmente a gente está servindo como resistência. Caso a gente tenha força para efetuar esse rompimento, a gente vai evoluir para uma tendência de alta no gráfico diário, coisa que a gente ainda não tem. A única vez, desde as últimas semanas, que a gente teve uma tendência de alta no diário, foi quando a gente teve toda essa movimentação daqui. Por quê? Porque a gente rompe, perceba, a partir do momento que a gente rompe os últimos topos, aqui ó, a gente rompe os últimos topos e permanece acima, diferente de todas essas vezes aqui, ó, que foram somente armadilha, a única vez que a gente, deixa eu só mudar a cor para ficar mais intuitivo, a única vez que a gente rompe e se permanece acima, ó, a gente iniciou uma tendência de alta, perceba, ó, cada vez o fundo foi maior que o fundo anterior. A diferente da vez que a gente perde de novo, ó, perdeu, já era, inverteu a tendência. Então, cada vez é topo menor, é topo menor, é topo menor, entendeu? A última vez que a gente fez isso foi nesse rompimento aqui de abril, que é exatamente onde a gente está novamente. Se a gente rompe os 67 mil dólares, a gente pode reverter para uma tendência de alta no gráfico diário, tá, pessoal? Não confunda aqui, a gente ainda vai estar em bear market, mas um bear market, ele é seguir toda tendência, ela também tem subtendências, digamos assim. Por exemplo, um bear market não vai ser um gráfico assim. Não, um bear market ele vai ser um gráfico assim, ó. A gente sempre vai ter pullbacks. Se a gente está caindo, né, o ideal, o pullback é o que? É subindo. Da mesma forma que o bull market, você não tem um bull market assim, você tem um bull market assim, ó. Você sempre vai ter pullbacks ao longo do caminho. Enfim, quais são os alvos, então, que a gente tem para considerar até onde a gente pode ir caso a gente efetue esse rompimento e assuma a tendência de alta no gráfico diário, considerando toda essa região aqui, ó, até os 67.500 dólares, 67.500 dólares, perdão. Pessoal, primeiramente, a gente pode considerar Fibonacci, que é algo que eu gosto de utilizar muito, e já tenho até aqui anotado no gráfico, a principal região de Fibonacci, 0,5. Mas se eu traço uma Fibonacci do topo ao fundo, o pico do fundo, que foi aqui em 2 de julho, a gente tem toda essa região que já está marcada em vermelho. Já preferi deixar marcado aqui em vermelho para poupar o nosso tempo, né? Mas toda essa região entre os 66 mil dólares até os 72 mil dólares, na minha visão, são alvos que a gente tem sim margem para atingir caso a gente assuma essa tendência de alta no gráfico diário. Se eu quisesse ser o mais assertivo possível, eu talvez apostaria ali num 0.5, numa retração 0.5 de Fibonacci, que está aqui nos 69 mil dólares. O que mais a gente pode confluir para essa análise? A gente também pode ver alvos da sobrevenda no gráfico do RSI no diário. Se você está acompanhando os vídeos deste canal, você já deve ter ouvido falar que eu cheguei a comentar também dessa divergência que a gente vinha tendo aqui no RSI. Foi até esse o motivo do porquê eu entrei em long lá nos 58 mil dólares. Por quê? Porque aqui a gente vinha fazendo um fundo descendente no RSI, no preço, perdão, enquanto no RSI a gente vinha fazendo um fundo ascendente. Mas enfim, hoje, enquanto a gente estava aqui nessas regiões, era praticamente sobrevenda, né? Região de 30. Hoje não. Hoje a gente já está em quase 60. Então muito perto de regiões de sobrevenda. Quando a gente abre aqui para ver onde é que estaria a região dos 70 no sobrevenda do RSI, no diário, tá? Lembrando, a gente teria a região dos 70.140 dólares, que mais uma vez é bem próximo também da região de Fibonacci, está aqui no 69. A gente tem o RSI em 70.140, seria mais ou menos aqui, cadê?
70.140 seria basicamente essa região aqui também, considerando uma sobrevenda no gráfico diário do RSI, que vamos ser sinceros, sobrevenda do gráfico diário não é qualquer sobrevenda, tá bom, pessoal? Se a gente analisar as últimas vezes que a gente atingiu regiões de sobrevenda no diário, foi a região dos 82 mil dólares, que foi a região que cravou o topo, e desde lá a gente caiu 28%. A última vez que a gente atingiu também foi uma região de topos, 97 mil dólares, que vamos ver o que aconteceu também. Tá lá, mais 40% de queda. E a antepenúltima vez foi o topo de mercado, lá no 126 mil dólares. Que bom, se eu pego do principal fundo que segurou aqui, também foi mais 30% de queda. Então a gente teve 3 vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes que a gente atingiu a região de sobrevenda do RSI, e as 3 vezes que isso aconteceu, normalmente foram excelentes regiões de topo. Então, excelentes regiões de venda, ou caso você seja um pouco mais degenerado, uma região para abrir bons shorts. Eu abri short aqui na região dos 80 mil dólares. Inclusive, foi um dos melhores trades deste ano. E se você tivesse lá na nossa comunidade, você também teria pego esse short. Eu cantei toda essa movimentação aqui, inclusive a perda dos 60 mil dólares. E você pode ver, inclusive nesse primeiro vídeo aqui, ó, porque eu estou esperando uma correção no Bitcoin. Entra no canal aí, é literalmente o primeiro vídeo deste canal, caso você não confie no que eu estou dizendo. Mas enfim, o que eu quis trazer com essa análise do gráfico diário é, o RSI do gráfico diário não é algo que você ignora, tá bom? Diferente do gráfico de 1 hora ou até mesmo talvez do gráfico de 4 horas, que podem errar uma vez ou outra. Mas as últimas 3 vezes que a gente atingiu a região de sobrevenda do RSI, normalmente indicaram o topo. Será que a próxima vez, quando a gente atingir os 70 mil dólares ali, ó, os 70 mil dólares, vai ser também uma região de topo? Ou dessa vez será diferente? Na minha visão, acredito que a gente vai sim ter mais uma pernada de baixa quando isso acontecer. Então, já até dando um resumo do que eu acredito. Eu acredito sim que a gente tem margem para até talvez instaurar uma tendência de alta aqui no gráfico diário. Exatamente como aconteceu nessa região daqui, tá, pessoal? Exatamente como aconteceu nessa região. Inclusive, eu também já trouxe uma análise aqui falando da dominância do SDT que colabora com isso. Se eu não me engano, foi o vídeo passado, caso você tenha interesse em assistir. Então, na minha visão, a gente tem sim margem suficiente para atingir a região dos 72 mil dólares. Isso, obviamente, vai pôr a gente numa tendência de alta no gráfico diário, e a partir do momento que a gente perder essa tendência de alta no gráfico diário, vai ser o momento que a gente vai correr, assim como a gente corre todas as vezes que a gente perde uma tendência, foi na perda de tendência aqui, ó, perceba que quando a gente perde, o gráfico corre. Vamos pegar a última vez? Perceba que quando a gente perde o último fundo, bom, toda essa região aqui, o gráfico, olha como corre. Corre que é de uma vez. Da mesma forma, eu acredito que vai acontecer aqui. A gente vai, né, acreditando que a gente vai instaurar uma tendência de alta no gráfico diário. Então, esse vai ser o nosso último fundo. Obviamente, não tem como a gente saber qual vai ser o topo exato para cravar o fundo, mas vamos considerar que esse seja o nosso fundo que segure a tendência no gráfico diário. Então, a gente vem, faz um topo, e a partir do momento que a gente perde o último fundo, calma aí que eu tenho que fazer esse ser o último fundo. Então, por exemplo, esse é o último fundo. A partir do momento que a gente perde, aí sim o gráfico vai correr. E na minha opinião, tá, pessoal, esse vídeo não é recomendação de investimento. Tudo que eu compartilho aqui é o que eu faço com o meu próprio capital. E sempre que eu faço trades, eu também costumo compartilhar na nossa comunidade Bravos, caso você tenha interesse em seguir as minhas operações. Enfim, mais uma vez, o link para fazer parte da comunidade totalmente gratuita ainda está aí no primeiro link da descrição. Mas a partir do momento que a gente perder essa tendência de alta, na minha visão, é aí sim que a gente vai ter a última queda desse ciclo, a última queda do bear market. Provavelmente a gente vai vir a perder esse fundo, quem sabe nem que seja para fazer um spring, mas eu ainda assim acredito que a gente perde esse fundo para aí sim ter a capitulação nessas regiões e aí sim fazer o fundo de bear market ciclo. Como eu cheguei a falar com vocês também em vídeos passados, a minha expectativa é que a gente vai formar fundo ali para meados de outubro, principalmente ali a região de 4 a 5 de outubro. Obviamente não quero cravar datas, não sou vidente, essa data não saiu do nada, tá? Não é porque é 5 de outubro que é um número bonito, não. Isso tem um porquê.
tá? O porquê é porque normalmente a gente tem do topo ao fundo de mercado. Eu vou pegar o último ciclo. Do topo ao fundo de mercado, normalmente a gente tem 365 dias de queda, ou seja, um ano de bear market. Eu pegaria dos outros ciclos, mas para não enrolar muito, porque eu já trouxe essa análise em vídeos passados, caso você tenha interesse em visualizar, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, mas só transpassando do ciclo atual, 365 do topo, que foi em 6 de outubro, a 365 dias, dá exatamente entre 4 a 6 de outubro. Justamente por causa disso que eu acredito que a gente tem margem sim para instaurar uma tendência de alta no gráfico diário, e na próxima vez que a gente vir retestar, perder essa tendência de alta, vai se igualar com a tendência de baixa no mensal, no semanal e consequentemente que o diário que iria estar em alta, ele agora vai conversar com os outros e vai ficar para baixo também. E vindo perdendo todas essas regiões de suporte, e aí sim, perto ali de outubro ou finalzinho de setembro, quem sabe a gente esteja formando o fundo cíclico de bear market. É isso o que eu acredito que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias. É justamente por isso que eu tinha aberto um short aqui, ó. Eu tinha aberto operações de short aqui nessas regiões de topo. Eu inclusive cheguei a compartilhar elas mais uma vez lá no nosso Discord, tá? Caso você não esteja, já estou falando muito da nossa comunidade. Mas eu preferi encerrar essas posições, por quê? Porque na minha visão, acredito sim que a gente tem margem para buscar, pelo menos buscar esse pessoal aqui que tá shortando e tá botando o stop aqui acima. E bom, stop é liquidez e liquidez é como um imã para o preço. Acredito sim que a gente tem margem para buscar o stop dessa galera que está shortando aqui prematuramente, digamos assim. E quem sabe buscar até mesmo as regiões dos 72 mil dólares. A partir aqui da 0.5 de Fibonacci, ou seja, 69 mil dólares, eu vou começar a ter interesses mais uma vez em abrir shorts. Mas mais uma vez, nada muito alavancado, porque eu acredito que daqui para frente o melhor de se fazer, falando a risco e retorno, é a gente começar a olhar para longs. Então, provavelmente, esse vai ser o último grande short que eu vou fazer durante esse ciclo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido melhor a minha análise. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum ponto de invalidação que eu não deixei muito claro, sinta-se livre para comentar, fazer qualquer comentário aí, ou até mesmo entrar na nossa comunidade e perguntar lá mesmo, e me marcar e perguntar em tempo real, que eu posso responder por lá mesmo. Enfim, caso você queira entender melhor essa análise que eu trouxe de 365 dias do topo ao fundo do mercado, até formar o fundo de bear market, né? Dá uma olhadinha no último vídeo, no vídeo anterior. Nesse vídeo eu trago exatamente essa análise exclusiva. Por que eu acredito que o fundo de bear market ainda não chegou e por que eu acredito que faltam menos de 3 meses, mais especificamente, aproximadamente 70 dias para a gente formar o fundo de bear market. Caso você tenha interesse em assistir esse vídeo, clica nele que está aparecendo agora aí na sua tela. Do mais, muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.